Vamos nesse vídeo comparar a célula com uma grande empresa. E nos vídeos seguintes nós vamos estudar partes desta empresa. Bom, toda empresa ela precisa de paredes, então nós falamos da membrana plasmática. Toda empresa precisa de matéria-prima, transforma a matéria-prima num produto. Esse produto pode ser de diferentes maneiras e para transformar precisa de energia, evidentemente. Então nós vamos falar nesse vídeo de uma organela muito importante para a célula, que é a organela que traz a energia para a célula, que são as mitocôndrias. Bom, a mitocôndria tem uma origem bem interessante, porque ela é uma organela que praticamente poderia sobreviver sozinha, né? Porque ela tem o seu próprio material genético, ela tem o seu ribossomo, e interessante é que tanto o material genético como o ribossomo são muito parecidos com o de procariotos, com o de uma bactéria. A partir desses estudos, foi possível propor uma teoria que é chamada de teoria da endossimbiose, né? Onde se diz que é a partir de uma bactéria aeróbia que nós tivemos o desenvolvimento ou a evolução das mitocôndrias. As mitocôndrias têm uma imagem característica, como você pode ver na figura, mas elas também podem ter um formato um pouco mais alongado ou um pouco mais circular em números diferentes de acordo com a especialização da célula. Faz sentido? Se eu tenho uma empresa que precisa transformar uma grande quantidade de material, vai ser necessária uma grande quantidade de energia. Pense numa siderúrgica, ela precisa derreter uma grande quantidade de metal, produz em grandes quantidades, então a entrada de energia deve ser muito grande numa empresa como essa. Por outro lado, outras empresas demandam uma quantidade menor de energia, também trabalham e também são importantes, mas demandam uma quantidade menor. Da mesma forma, a mitocôndria ela tende a ter uma característica diferenciada nos diferentes tecidos de um corpo humano, por exemplo. Até mesmo a divisão das mitocôndrias, ela segue um padrão muito parecido com o de procariotos. Ela se divide por fissão binária, assim como nas bactérias. Porém, as mitocôndrias, elas são exclusivas de eucariotos. Acredita-se que uma célula ancestral que fosse anaeróbica tenha englobado essa partícula, né, tenha englobado essa bactéria, e aquela bactéria começou a ser-lhe muito útil, porque essa bactéria com características aeróbias poderia então garantir que aquela célula conseguisse sobreviver em condições, né, na presença de oxigênio, uma vez que o oxigênio é extremamente oxidativo, então seria letal para esse organismo anaeróbico. Bom, em termos de volume, as mitocôndrias podem representar até 20% do volume celular. E elas têm um ribossomo específico só para elas e, como eu comentei, um material genético que vai ser um material genético circular. Uma curiosidade a respeito das mitocôndrias é que todas as nossas mitocôndrias, elas são originadas da nossa mãe. Apenas no ovo materno é que nós temos mitocôndrias que vão estar presentes em todas as nossas células. E aí vocês poderiam se perguntar, mas o espermatozoide não tem essas mitocôndrias? Tem também. Lá nos espermatozoides elas estão presentes bem próxima à cauda e quando o espermatozoide entra no óvulo, essas mitocôndrias elas são rapidamente digeridas e elas não são aquelas que vão permanecer naquela célula que vai dar origem a um novo indivíduo. Então, todos nós temos mitocôndrias maternas, né? Ela é uma organela que produz energia, basicamente. Qual que é o processo que nós temos aí? Um processo de respiração, também chamado de respiração aeróbia. A respiração aeróbia é um processo extremamente eficiente, porque é graças à mitocôndria que as células puderam ter uma maior eficiência na produção de energia. Porque para cada molécula, né, para cada molécula de glicose, nós temos a produção de 38 moléculas de ATP. Isso é uma vantagem sobre a fermentação gigante. Na fermentação, apenas com uma molécula de glicose, nós temos a produção aí de 2 moléculas de ATP. Então, é um rendimento muito inferior ao da respiração. Que isso garantiu a mais para estes organismos que respirassem? Garantiu eles também ocuparem um ambiente aeróbio. Então, não só a questão da eficiência, mas também a questão da ocupação de um ambiente com oxigênio.
O processo basicamente, né, que a mitocôndria desempenha é o seguinte: ela utiliza-se de uma molécula de glicose mais o oxigênio que passa por difusão para o interior da célula e produz os seguintes produtos: CO2, nós temos água e as 38 moléculas de ATP. Como nós temos um processo de liberação de energia, nós damos o nome a este processo de catabolismo, cata de quebra. Então, é um metabolismo que libera, que quebra e que libera energia. E o que é esse ATP que foi produzido pela mitocôndria? Eu posso comparar o ATP àquele dinheiro que fica disponível na sua carteira para uma necessidade imediata. Então, nós temos algumas pessoas, né, ou a nossa célula, ela tem um dinheiro rapidamente disponível, que é o ATP, que é para o uso nas atividades celulares normais, e ela tem aquele material de reserva. Então, para reservar, ela não vai colocar, ela não vai ter esse material de ATP, ela vai colocar na forma de glicogênio, se forem nos animais, ou na forma de amido, se for o caso dos vegetais. E por que a molécula de ATP? ATP significa adenosina trifosfato. É uma molécula, né? Nós temos aí um açúcar ligado a 3 fosfatos. Porém, apenas na ligação do terceiro fosfato é que eu tenho a liberação da maior quantidade de energia. Então, ora a célula tem ADP e o fosfato está livre, e ora ela tem ATP, a adenosina ligada aos 3 fosfatos. Então, eu tenho aí o açúcar ligado às 3 moléculas de fosfato. Não existe a liberação de 2 fosfatos, existe sempre a liberação do terceiro. Não porque não seja interessante, mas porque não é tão eficiente. A maior parte da energia está na quebra do terceiro fosfato. Bom, mas acontece que se eu tenho ora o ADP mais P, ora eu tenho o ATP, eu tenho o que nós chamamos de sistema de acoplamento de energia. O que é esse sistema? Eu tenho moléculas orgânicas que entram na célula, essas moléculas são quebradas, então nós temos um processo de catabolismo. Depois eu tenho a liberação de monômeros e energia. Por exemplo, eu tenho a entrada de açúcares, carboidrato, aquele macarrão que você comeu. Esse macarrão, esse carboidrato, ele é quebrado em subunidade. Qual que é a subunidade? No caso, a glicose. Vamos pensar numa carne, numa proteína. Ela é quebrada nas subunidades, que no caso são os aminoácidos. Pensa no caso de gorduras, elas são quebradas e as subunidades é o ácido graxo mais o glicerol. Bom, temos na célula a matéria-prima, que são os aminoácidos, a glicose e o ácido graxo e glicerol. Aí nós vamos precisar de energia para construir células novas, moléculas novas, novas proteínas. Então, agora nós vamos ter a transferência da energia, por isso que é um sistema de acoplamento de energia, a transferência dessa energia para reações de anabolismo. Bom, como funciona isso? O nosso material genético é informado para produzir alguma proteína, então sai do núcleo, né? Vamos lembrando das nossas aulas, sai do núcleo um RNA mensageiro, que vai então se acoplar a um ribossomo que vai produzir uma nova proteína. E para produzir essa proteína precisa de aminoácidos, de energia. Então agora eu tenho os monômeros, mais a energia, produzindo então pelo anabolismo aquelas moléculas orgânicas complexas que nós precisamos. Porque não é bem assim, você come um bife ou come uma carne e aquilo vai formar o seu músculo. Não necessariamente. Aquela carne, aquela proteína que nós nos alimentamos, elas vão ser digeridas em aminoácidos e depois o corpo vai direcionar, né, para quais são as células que primariamente vão precisar dessa energia, que vão precisar desses aminoácidos. Bem, essa é uma parte muito interessante porque eu posso ter algumas doenças que estão relacionadas à mitocôndria. Se eu não tiver um bom funcionamento da mitocôndria, por sua vez, eu também vou afetar diretamente a produção das proteínas. Então, isso pode levar a cegueiras, a epilepsias, a própria deterioração intelectual, e algumas pesquisas revelam que, inclusive, a depressão pode ser causada por um mau funcionamento das mitocôndrias, né? Então, eu tenho aí uma dificuldade de comunicação, e se eu não tiver uma comunicação, eu também afeto
esses neurotransmissores, levando aí a uma perda não só intelectual, mas também uma possível causa da depressão humana.